Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Fábio e eu vou estar apresentando meu projeto que é sobre uma nova cantina do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da disciplina de Composição e Modelagem da Forma Arquitetônica 1. O título que eu direcionei ao meu trabalho é Simplicidade e Função, porque apesar do meu trabalho ser um trabalho bem simples, ele é um trabalho bem funcional. Primeiramente, a gente tem que iniciar falando sobre a atual cantina do IT. A atual cantina do IT ela é um pouco pequena para a quantidade de alunos que a gente possui no nosso departamento de arquitetura e nos outros cursos do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural, que são os cursos de engenharia. No caso, a área da cantina atual é uma área de refeição sem planejamento, onde tudo é muito apertado e isso acaba também ocasionando uma certa dificuldade no deslocamento dentro do local. E também os banheiros não, na verdade, o banheiro não atende a demanda de alunos, porque só tem um banheiro lá e esse banheiro nem pode ser utilizado por alunos. Os alunos têm que se deslocar até ao Instituto de Tecnologia para poder fazer um uso de um banheiro, onde se tivesse um banheiro ali seria muito mais viável a população acadêmica. Na atual, ela fica localizada um pouco mais perto do que a nova implementação que foi pensada, que seria num terreno ao lado de um dos departamentos da engenharia química e que teria essa rua, que no caso é a rua UJ, e essa outra pequena via que leva até o Instituto de Tecnologia que eu destaquei, no caso com a cor azul. Nessa via, que no caso fica como se fosse uma via oblíqua referente ao novo projeto da nova cantina do Instituto de Tecnologia, a perspectiva não fica tão distorcida, já que ela fica bem à borda do terreno que foi escolhido para essa implementação. Agora, falando sobre a organização espacial interna do meu projeto, primeiramente eu quero destacar o banheiro, em que eu coloquei o banheiro de forma com que ele não tivesse o acesso interno da nova cantina, para não ficar aquela questão chata de quem vai sentar perto da mesa do banheiro. Porque geralmente quando a gente vai em restaurante, frequenta lugares relacionados à alimentação, ninguém quer sentar perto da mesa do banheiro. Então eu coloquei o banheiro com a entrada virada para fora do ambiente. No caso, a entrada do banheiro seria fora do projeto, que no caso ficaria aqui, né? E ela poderia também atender pessoas que simplesmente querem usar o banheiro. Pessoas que não, para não ter a necessidade de entrar na cantina poder utilizar o banheiro, é só passar ali e utilizar porque o banheiro está com a entrada para o lado de fora. No mesmo container do banheiro, eu também coloquei a dispensa e no container diferente está localizada a cozinha e no caso o atendimento. Eu coloquei no caso duas áreas de refeição, em que eu denominei com o nome de área social, mas que uma é a área de refeição 1 e a outra é a área de refeição 2, que eu vou estar aprofundando no próximo slide. Eu também coloquei aqui a circulação, como podem estar analisando, que ela é uma circulação meio que em formato de um Z, e aqui fica a área de convivência, que foi uma área mais específica e versátil, que eu vou estar aprofundando nela também mais tarde. Aqui fica localizado a entrada da via que fica próximo ao laboratório do Departamento de Engenharia Química, e aqui fica a via que ela é a via mais estreita, que é a pequena via, e essa entrada é localizada aqui, que é direcionada a essa via que vai direto ao Instituto de Tecnologia. Ao lado eu demarquei como que funcionaria este caminho até o atendimento e até a bancada de alimentação, juntamente com as mesas
com os produtos, essa pequena mesinha que eu coloquei ao lado da bancada de alimentação, que seria, ainda mais nesse período de pandemia, seria relacionado à questão da higienização das mãos, dos talheres e tudo mais, seria os produtos de higiene, pratos, entre outros. E também aqui eu coloquei um outro caminho que seria relacionado ao acesso à área social. Seria uma segunda circulação, não tão, não seria a circulação prioritária no caso, mas seria a que levaria até esse, digamos, ambiente mais restrito. Agora, em relação às áreas sociais, a gente tem dois tipos de áreas sociais que eu coloquei nesse meu projeto. No caso, eu teria a área social 1, que é a área social em vermelho. É uma área com grande contato interpessoal, é, porque ali é onde passa toda a circulação, onde as pessoas vão pegar os alimentos para poder sentar. E a segunda área, que é a área em roxo, seria, no caso, a área mais privativa. O intuito dessa área foi uma área mais isolada, uma área que você não veja tantas pessoas passando para lá e para cá e tudo mais, e você também consiga chegar direto dessa entrada, por exemplo, comprar um salgado e ir para cá sentar nessas mesas. No caso, desse, nessa área mais privativa, a gente tem 12 lugares, 3 lugares aqui, 3 lugares nesse banco, 3 lugares em cada banco, e nessa área aqui mais social, a gente no caso aqui teria 32 lugares, que no caso são 4 mesas juntas, que elas podem ser muito bem manipuladas como a demanda de cada aluno, mas que eu preferi juntar, e são 4 mesas de 4 lugares. Agora, falando um pouco sobre os delimitadores de espaços é, dentro desse projeto, a gente tem o container como principal influenciador nesse quesito, porque eu posicionei os containers de forma que ele formasse dois espaços diferenciados. A presença de paredes como delimitadores de espaço foi quase que nula. Eu coloquei uma parede na entrada da pequena via do acesso que vem direto do Instituto de Tecnologia, é, uma parede de 4 metros que também funciona como uma parede estrutural. E dentro desse corredor tem uma mureta também de 1,5 metro, que funciona também como delimitador desse corredor. Do outro lado, eu posicionei também aqui uma mureta em formato de L, onde essa mureta funciona como um delimitador do espaço dessa área de convivência. No caso, essa mureta possui 1,5 metro. Agora, em relação às áreas sociais, eu coloquei as esquadrias de forma com que elas fossem simples e funcionais. No caso, nesse projeto, as esquadrias que eu utilizei foram principalmente janelas, separadas em pequenos blocos. Essas janelas elas têm como principal objetivo a entrada de luz e também a integração com espaços externos, com espaço externo no caso, possibilitando com que quem chegue consiga visualizar os respectivos espaços e também suas delimitações dentro do projeto. Nesse projeto, a ventilação das áreas sociais, ou seja, das áreas de alimentação, elas funcionam como um T. No caso, as janelas elas não têm tanta entrada de vento porque elas são esquadrias fixas. Elas são janelas fixas, mas pela fácil manutenção, questão de limpeza, em que o vento ele vai ocorrer de forma pelas outras aberturas do ambiente que não sejam as janelas, em que a janela ela tem como objetivo a grande quantidade de iluminação natural. Em relação à cobertura das áreas sociais, elas possuem diferentes alturas. Por quê? A cobertura da área social 1, da área de refeição 1, eu coloquei com 4 metros
e da área social 2 eu coloquei com 3 metros. O objetivo dessa diferenciação de tamanho de cobertura é relacionado é, à questão do ambiente, a questão do aconchego, em que o local que está com o pé direito de 3 metros, ele tem uma sensação de aconchego muito maior, uma sensação de delimitação do que a área social que está com o pé direito maior. Por conta de toda essa movimentação também, é bom esse local que está mais movimentado ter um pé direito maior, para não ocasionar aquela sensação de sufocamento, aquela sensação de apertado, por exemplo, que a gente tinha na cantina anterior. Com esse pé direito mais elevado, automaticamente possibilita essa sensação de não sufocamento, a sensação de tudo mais fluido. Já na área social 2, na área de refeição 2, no caso, que seria essa área localizada mais aqui, é tudo um pouco mais apertado, um pouco mais aconchegante, justamente para dar essa sensação de privacidade. Não foi nem colocado muitas mesas ali, mas para trazer essa sensação de espaço pequeno mesmo. Também, como eu já disse anteriormente, que eu ia aprofundar nesse quesito, foi colocado aqui uma área de convivência, que no caso ela seria uma área bastante versátil, digamos, porque ela é uma área que eu criei para ser utilizada da forma como for a demanda da época, por exemplo. Geralmente os cursos do Instituto de Tecnologia, como por exemplo uma engenharia de alimentos, elas precisam de fazer experimentação e montar estruturas e tudo mais. Esse espaço teria como, por exemplo, montar as estruturas ou algum espaço de conversação em que alunos ficassem sentados por ali mesmo, porque na universidade, ainda mais na Universidade Federal Rural, os alunos gostam de ficar espalhados por ambientes assim, e esse espaço foi mais pensado nisso. Também em relação à fila, que pode ser gerada por conta do atendimento. Pode ser gerada alguma fila e esse espaço também serviria para isso, para ser, ainda mais no período que estamos atualmente, para gerar esse distanciamento entre as pessoas, esse espaço seria bastante funcional. Em relação às paredes estruturais do meu projeto, basicamente todas as paredes do meu projeto elas têm esse caráter estrutural, porque eu coloquei muitas poucas paredes, eu coloquei mais esquadrias e utilizei os containers como delimitadores de espaço, diminuindo a quantidade de paredes. É, Também tive que colocar um pilar na entrada principal e dentro do container uma parede estrutural para aguentar a laje que fica apoiado nesse ambiente aqui e que tem uma parede estrutural aqui na cozinha dentro do container para aguentar essa laje daqui. Em relação à volumetria do meu projeto, alguns elementos caracterizam a volumetria desse projeto. E esses elementos foram diferenças de coberturas, que no caso eu realizei duas, porque o principal do meu objetivo é a simplicidade e a funcionalidade dos ambientes, a diferença entre cheios e vazios, é, e a delimitação desses cheios e vazios, paredes com função de destacar a volumetria, mas ao mesmo tempo é, integrar o exterior ao interior, e também elementos lineares, já que nesse trabalho a gente trabalhou com a diferença entre planos. A gente trabalhou com tudo muito plano, não utilizou curvas nem nada, era tudo muito quadrado, então a volumetria foi realizada através desses elementos lineares. E a iluminação e as formas simples também por conta do que eu já disse anteriormente. Agora relacionando a minha obra com algum autor que foi mencionado em aula, eu estou relacionando com Le Corbusier como inspiração na caracterização do ambiente.
Ele levantou 5 pontos e um dos pontos que eu destaquei nesse meu projeto foi a planta livre, que a planta livre era um dos principais pontos defendidos por Le Corbusier, em que o mesmo visava a desvinculação entre as estruturas e divisórias. E foi por isso que eu não utilizei muitas paredes e optei por utilizar o container como separador de espaços. Desse modo, eu encerro por aqui, visto que a implantação dessa nova cantina segue os princípios de funcionalidade e principalmente da multifuncionalidade e a adaptação desses ambientes, ainda mais no período atual em que vivemos, e também o interrelacionamento entre esses diferentes espaços que foram dispostos nesse espaço delimitado que foi utilizado durante todo o projeto. Uma ótima noite, uma ótima tarde ou um ótimo dia para quem estiver assistindo.